Bom, boa noite, gente. Boa noite. Que bom que vocês vieram. Hoje a gente vai dar início para a nossa sessão 2023 dos seminários aqui Fronteiras da Psicanálise da Dobra. Já que é o primeiro, acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre essa proposta dos nossos seminários, né? Como o próprio nome já diz, o Fronteiras da Psicanálise tem o objetivo de discutir campos que podem dialogar com a psicanálise de alguma forma, né? Campos fronteiriços, alguns mais distantes, alguns outros mais próximos, né? Por exemplo, no ano passado nós tivemos seminários sobre o atendimento terapêutico, sobre questões de gênero, transexualidade e afins, ou seja, coisas que a gente propriamente não denomina de psicanálise, né? Mas que a gente pode conversar com, sendo psicanalistas ou, né, próximos da psicanálise, e que podem nos ajudar a ter uma visão de mundo, né, mais ampla, mais esclarecida, mais orientada. Então essa é a proposta. Esses seminários eles ocorrem com uma frequência mensal, são sempre gratuitos, né? Como vocês devem saber, não pagaram nada para estar aqui. E pelo menos vocês não sabiam, né? Que poderia ter alguma coisa, mas tudo bem. E são temas diferentes e sempre com um convidado, né, também distinto. Hoje o nosso convidado é Francisco Gaspar Neto, já vou fazer a apresentação dele daqui a pouco. Gostaria também de falar um pouco sobre esse espaço no qual vocês se encontram. Aqui é a Dobra Psicanálise, para quem ainda não conhece. A Dobra, ela foi fundada, né, pelo Vinícius e pela Kathleen. Vinícius é esse senhor maravilhoso que está ali atrás. E ela surge como um espaço que não se pretende tanto ser institucionalizado, por assim dizer, mas que pretende reunir, digamos assim, é claro, a prática da psicanálise, mais tradicional, a de consultório, mas também outras possibilidades de pensar, né, esse saber, que não necessariamente se encaixam nesses moldes que a gente conhece, né, com os mais tradicionais daquele consultório fechado, onde as coisas acontecem ali dentro, né, ninguém fica sabendo bem o que se faz lá. Como, por exemplo, modalidades de atendimento de criança, etc. Cada um aqui dos participantes da Dobra tem a sua história, né, de como veio, como chegou, e juntos a gente tenta construir esse saber diferente, né, de psicanálise, do qual também esse seminário do Fronteiras faz uma parte, né, bem importante. Aqui a Dobra também oferece alguns cursos para quem tem interesse também. Nesse final de semana teve o curso de Introdução à Clínica com Crianças, pelo Vinícius e pela Kathleen. Nós vamos ter também o curso sobre atendimento terapêutico, com a Mari e a Ana Gabriela. Vai ser em maio, né, Mari? Em maio. Em maio, por exemplo. 2 sábados de maio. 2 sábados de maio. E diversos outros eventos que, né, ao longo do ano. Bom, então vamos dar início ao nosso seminário. Vou apresentar o Francisco Gaspar Neto. Francisco é professor da Unespar, né, que tem formação em artes cênicas no Rio de Janeiro, mas tem um mestrado em psicologia ali no meio, né? Depois doutorado em Santa Catarina e trabalha com composição cênica, com o método END, né, que seria interessante talvez até a gente discutir um pouco depois. Eu lendo sobre a proposta achei também bem interessante. Articulando diversos saberes, dentre eles a filosofia do Gilbert Simondon, né, um filósofo francês ali do século XX, pouco conhecido aqui no Brasil, mas que também tem coisas muito interessantes para trazer para a gente, né, para o nosso debate. E o título da nossa fala hoje é Descabido Viver Juntos, Indivíduo como Significação do Social. Bom, sem mais introduções, vou te passar a palavra, Francisco. Obrigado. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Vamos lá. Eu acho que o convite é bem legal. Eu acho que a gente poderia até, sim, aproveitar que o Caio está aqui, a Nathalie está aqui, a gente aproveitar e tentar mais ou menos falar o que seria o modo operativo END no meio dessa conversa, porque eu acho que porque fala muito do que a gente vai conversar hoje. Eu acho que é assim, gente, meio... Primeiro, assim, o título Descabido Viver Juntos, a gente estava falando aqui um pouco antes que parece título de fotonovela, né? Assim, eu não sei de onde é que saiu esse título, mas parece título de fotonovela. E
o subtítulo ele tem uma pequena imprecisão, assim, porque não é necessariamente o indivíduo que é, né, que aparece ali como significação do social, é muito mais o sujeito, né, essa relação não indivíduo pré-individual, que aparece como significação do coletivo. Essa fala aqui, ela nasceu, na realidade, de uma outra fala que foi feita em Joinville, no final do ano passado, que eu participei de uma mesa junto com o Vinícius, e a gente falou sobre análise e patrimônio. Aí o Vinícius meio que me convidou para reproduzir essa fala aqui e dar uma ajeitada nela. O problema é que eu perdi essa fala. Eu não consegui nunca mais achar essa fala e tive que inventar outra fala para eu dar conta dela aqui. Né? Então é isso. E outra coisa que é importante, assim, o Lattes... O Lattes não dá conta da história toda, assim, né? Então eu tenho formação, sim, em artes cênicas, e no curso de artes cênicas eu tive a oportunidade de conhecer e traduzir uma das obras do Augusto Boal, que é o criador do Teatro do Oprimido, e a partir do encontro com Augusto Boal eu comecei a ter uma relação com algumas experiências clínicas, né? Com CAPS, redução de danos, né? e várias outras experiências. Então eu fui meio que fazendo tendo essa história paralela com o teatro, né? Voltada para o campo da clínica. E pensando aqui agora bem, eu acho que isso tem uma relação muito interessante com essa palavra que eu trago no título, que é esse descabido. Acho que fala muito do meu processo, né? Porque é sempre um processo, para mim sempre foi muito descabido, né? Nicole tá aqui, a gente fala muito sobre isso, assim, né? É descabido eu estar nesses lugares, né? Sempre foi uma presença muito tensionante, né? Nesses lugares, a presença de alguém que vem do campo das artes, eminentemente do campo das artes, e acaba de alguma forma agindo no campo da clínica, né? E eu acho que de certa maneira, no final da fala de hoje, se eu conseguir chegar no final da fala de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Quer dizer que esse descabimento também ele é uma forma de produzir novos encontros no mundo, de produzir novos modos de existência no mundo, que é uma expressão que o Simondon usa, né? Então, o que eu vim falar aqui hoje não é nada de novo. Eu vou falar sobre a filosofia do Simondon muito superficialmente, né, com várias abstrações, mas é tentar encontrar nisso que o Simondon discute, traz a discussão, algo que possa ajudar a gente a conversar sobre as práticas clínicas, né? E também, de alguma forma, discutir a relação entre ética e estética, nessa relação entre clínica e arte, se a gente pudesse chegar nesse ponto, né? Então, não sei se o Simondon é um autor conhecido de todo mundo aqui, então, né, dá para fazer uma pequena introdução, né? É um filósofo francês do século XXI. Ele é contemporâneo do Deleuze, né? Tem a sua obra um pouco anterior ao do Deleuze, é orientando do Canguilhem, e é muito conhecido na área de educação, basicamente na área da tecnologia, como um filósofo da técnica, né? Mas nos últimos anos o Simondon é um filósofo enciclopédico, né? A gente estava falando sobre isso, assim. Você vai ler um livro do Simondon, quase dificilmente você consegue dar conta da leitura, porque ele vai articulando saberes e conhecimentos muito variados, e a gente tem dificuldade de dar conta disso, mas essa escrita enciclopédica dele é exatamente já o trabalho daquilo que ele propõe como entendimento do ser, né? É um filósofo, então, bastante conhecido no mundo da técnica, e chega ao Brasil também muito desse viés. De algum modo, nos últimos anos, ele começa aí sim ser conhecido nas suas articulações com as outras áreas, com várias outras áreas, e aí ganha uma expressão maior pra gente, tá? De cara, se a gente puder falar do Simondon, ele é um filósofo antissubstancialista. Então, falando assim, é um filósofo da natureza e antissubstancialista. Esse antissubstancialismo dele é radical, atravessa toda a obra dele, tá? Porque é necessário que haja
esse posicionamento antissubstancialista para ele responder uma questão, que é a questão que está na tese principal dele, que é a individuação à luz das noções de forma e informação. Tá? E a proposição do Simondon nessa obra é como pensar as ciências humanas, tá? Como exercer um novo modo de pensar as ciências humanas que não tome o indivíduo e a sociedade como substâncias dadas. Tá? Como pensar o nexo entre indivíduo e sociedade que não seja um nexo falsificado de duas instâncias aí substancializadas. Para dar conta desse posicionamento, Simondon tem que dar um passo atrás e colocar em questão algumas proposições, algumas formas do pensamento ocidental que vão tentar produzir esse nexo. De alguma forma ele vai pensar ali a relação do Platão com relação ao social, a relação ilemórfica do Aristóteles, o pensamento ilemórfico do Aristóteles, a teoria da informação, a Gestalt. Ele vai encontrando nessas formas de pensamento, que para ele ainda são substancialistas, ele vai encontrando ali momentos que não são substancialistas e ele vai articulando esses momentos, tá? para produzir essa teoria dele. Essa teoria dele, basicamente, então, se articula dentro de uma tese principal, que é a tese mais conhecida, que é a tese do processo de individuação, da relação entre o indivíduo e o processo de individuação. Para o Simondon, na história do pensamento ocidental, produziu-se uma inversão. Tomou-se o indivíduo pronto como modelo do processo de individuação. Tomar o indivíduo pronto como modelo do processo de individuação não dá conta de explicar o indivíduo. É preciso, então, fazer uma reversão. E se não é possível explicar o indivíduo, logicamente a gente não vai conseguir explicar a sociedade, porque em algum momento ele vai conseguir determinar que o social também é um caso de individuação, de um processo de individuação. Então, o que acontece? É preciso fazer uma reversão total, no que ele entende como pensamento substancialista, desde do pensamento ilemórfico aristotélico até a própria ideia do atomismo grego. Então, assim, o indivíduo não é um indivíduo já dado como um átomo, o indivíduo não é a relação de uma forma em a matéria, de uma forma ativa e uma matéria passiva. Ele vai dizer que, para isso é preciso pensar o processo, para pensar o indivíduo é preciso pensar o processo antes. Nesse sentido, ele vai dizer que o indivíduo é um caso excepcional do processo de individuação. E o que é um processo de individuação? É uma diferença energética num plano, num campo que ele mesmo não é individuado. É um plano pré-individual. Tá? O indivíduo, então, deixa de ser um modelo para se tornar um caso. Um caso sempre passageiro. Nunca um caso que vai ser eternizado, que vai se tornar eterno em algum momento. Então, como é que o Simondon explica isso? Ele vai tomar como exemplo a individuação, por exemplo, dos cristais, de um cristal. Então, ele começa com o indivíduo físico. O indivíduo físico, ele tem, então, ali... Ele vai explicar ali a individuação dos cristais. Ele vai dizer, tem a água-mãe, que é uma água que é carregada de tensão. Tá? Essa tensão é potencial. Ela está ali carregada de tensão. Um germe de formalização, tá? Age sobre essa água que é ali, límpida demais, e esse germe de formalização vai estruturando essa água, em cristais. E aí você forma um campo de cristais, um campo cristalino, a partir dessa estruturação desse plano, que antes era pré-individual, no sentido de que ele não tem fase, ele não tem polos, não tem fase. Esse é o indivíduo físico. O que me parece que é esse germe de individuação no Simondon? Me parece que é um caso de descabimento. Ou seja, esse germe de formalização não é uma forma que vem de fora e age sobre esse plano
tensionado. Esse germe já é um problema dentro do plano. Ele já é meio que um traidor dentro dessa... Então, a forma, se aparece, ela aparece como um caso excêntrico. Ela não aparece como caso exemplar. De cara, ela não aparece como caso exemplar. Nesse sentido, o Simonon está dizendo que o indivíduo não pode ser pensado de nenhuma forma que não seja na relação entre, sim, formalização, energia, matéria, né, e tempo. Então, o tempo, o devir, não é algo que está agindo sobre o indivíduo. O devir, ele é algo que está no indivíduo. A gente continua aqui com o indivíduo físico. Aí ele vai dizer, então, o seguinte, o indivíduo físico, ele cresce, né, nas suas bordas com o seu meio. E toda vez que surge um indivíduo, automaticamente surge com ele o seu meio. Né? Essa é a tese. Essa tese, então, desmonta a ideia de que o indivíduo pronto já estava lá. O indivíduo físico vai sempre crescer na borda de si mesmo. Os cristais sempre vão crescer na borda de si mesmos. Né? Eles não experimentam interioridade. Se tudo der certo na vida de um cristal, se tudo for muito legal na vida de um cristal, se ele não tiver nenhum problema no caminho, ele vai morrer cristal. Ele vai se cristalizar e aquilo vai se tornar um indivíduo físico, um indivíduo cristal. Por que eu estou falando isso? Vou contar uma história. A primeira obra que eu li do Simondon foi da internet. Foi uma tradução espanhola que eu não tinha a menor ideia de quem tinha traduzido. Que foi uma tradução do ILF, né, que é a Individuação à Luz de Forma e Informação. Foi essa obra do Simondon, eu não tinha ideia de quem tinha traduzido. Era um texto do Simondon. Só que me chamou a atenção nesse texto uma frase que eu achei extremamente bela. Que ele fala assim, né, o ser humano é um cristal que se recusou a crescer. O ser humano é um cristal adolescente. Se eu pensar no ser humano como cristal adolescente, e quando a gente chegar no final da conversa, a gente for pensar o que é o descabido viver juntos entre a gente aqui, essa frase faz muito sentido. O vivente é uma falha no crescimento do indivíduo físico. É um descabimento. Por isso que eu estou meio que reforçando esse, não é um conceito, tá? Eu estou reforçando essa palavra-chave, porque ela vai ajudar a gente a pensar como essa ideia de descabimento atravessa a obra do Simondon e como é que ela dá conta do que a gente quer discutir aqui. Se alguma coisa não se resolve dentro, né, se não se resolve no percurso de vida de um indivíduo físico, se ele não se estrutura totalmente, não ganha uma individualidade completa, tá? Ele não tem como resolver tensões dentro do seu próprio processo de individuação. Essas tensões são tensões que se tornam tensões internas. Ele internaliza essas tensões. No momento que internaliza essas tensões, o que nós temos, então, é a emergência de um indivíduo vivo, que é a individuação vital. A emergência de indivíduo vivo é sempre a emergência de um plano que cresce para fora, com o seu meio para fora, ao mesmo tempo em que se relaciona com o seu meio interno. É essa dissintonia, então o indivíduo vivo faz essa relação entre dois planos. É esse plano problemático interno e esse plano problemático externo. O que diferencia, então, um cristal de um ser vivo qualquer é que o ser vivo se mantém na existência. Tá? Ele não acaba a sua existência em algum momento, ele está sempre inventando modos de resolver problemáticas externas e internas, e se ele está resolvendo problemáticas internas e externas, ele está inventando modos de existência para alargar o seu modo de existir. Eu estou falando isso um pouco enfaticamente porque o Vinícius está do meu lado e ele está entendendo o recado aqui.
né? A gente está falando, de certa forma, a gente está falando um pouco aqui da relação do Simondon com o Canguilhem, né? Então esse indivíduo, o indivíduo vivo é aquele que começa a ter como escolher. E tem como ele tem por que ele escolher dentro do seu junto ao seu meio, né? Dentro do seu meio, ele começa a ter percepções, né? De limiares de força que ele começa a poder escolher. E escolhe por quê? Para resolver tensões. Para resolver tensões não resolvidas, né? Algumas tensões se resolvem no indivíduo vivo, outras não se resolvem no indivíduo vivo. Então, escolher, eu estou fazendo essa jogada, né? Para não enfadar todo mundo de uma vez por todas, eu estou fazendo essa jogada de falar, bem tensionar aqui o Canguilhem, para pensar que é esse indivíduo que em algum momento, esse indivíduo vivo, que em algum momento na relação com outros indivíduos vivos, tá? Ao escolher, porque ele precisa se resolver, porque ele é um caso não resolvido, ele é descabido para si mesmo, tá? Um indivíduo vivo, ele se torna problemático para outros indivíduos vivos. Essa problemática que ele porta e que ele aponta para outros é o que a gente vai chamar de significação. Então os sinais, né, Simondon fala isso, está lá na IUF, né? Os sinais são sempre temporais ou espaciais. Mas a significação é sempre espaço-temporal. É sempre um aqui e agora que vai estar afetando. Sempre vai afetar e no que afeta vai começar a produzir um certo tipo, um caso muito específico de informação. Tá? Não de informação no sentido da informação de conteúdos, mas corpos dando formas a outros corpos, informando outros corpos nas suas relações. Essa informação, se esse indivíduo, né, eu vou falar um negócio aqui muito estranho para o Simondon, mas depois eu converso com ele. Se esse indivíduo, né, ele está resolvendo em si problemáticas suas, o descabido em si, ele vai afetar os outros naquilo que é descabido nos outros. Tá? Eu estou falando de indivíduo vivo, pronto, de um caso muito maior de individuação que a individuação do vivo. Tá? Nesse sentido, nós temos, então, ficou claro a passagem do indivíduo físico para o vivo, sem ninguém morrer de sono? Tá bom? Tá. Porque a gente agora está na individuação do vivo, e a gente pode ter exemplos de indivíduos vivos que vivem sozinhos. A gente pode ter exemplos de indivíduos vivos que vivem em sociedade e outros que vivem, né, são híbridos de solidão e coletividade. Então, por isso que a gente está falando aqui de indivíduos vivos, não está falando ainda, né, de individualização. Eu explico isso melhor daqui a pouco. Onde é que eu estava? Indivíduo vivo. O problema é que o vivo, tá, como individuação, o vivo chega na sua história a um certo limiar de estabilização. Tá? Mesmo tendo problemáticas internas para resolver, externas para resolver e fazer essa mediação entre uma e outra, o indivíduo vivo ele chega a um limiar de formalização, de individuação. E é possível que individualize, é possível que ali acabe, né, sua individuação. E eu vou explicar o que produz ou não esse final de individuação. O problema todo é que, né, antes disso acontecer, antes desse ciclo se fechar, tá, uma problemática, tá, um excesso de si, consigo mesmo, desse indivíduo vivo, tá, vai necessitar de um outro plano, tá, que não é da individuação, agora é da individualização, eu explico isso daqui a pouco melhor, que dê conta de resolver problemas que não podem ser resolvidos dentro da experiência individual do vivo. Então vamos voltar um pouco atrás. Todo indivíduo, então, nasce de um plano pré-individual. Ao nascer, ele faz nascer junto consigo, né? Nasce junto consigo um meio no qual ele se relaciona. O físico de uma forma, o vivo de outra.
a questão é, o que faz com que um indivíduo físico se torne, né, não se feche completamente na sua totalidade e a gente perceba o nascimento de um indivíduo vivo? É o fato de permanecer ainda ao seu lado, tá? um grau qualquer daquele plano pré-individual, sem fases, sem história, né? Pura tensão, né? Pura correlação de forças, né? Que acompanha esse indivíduo durante a sua vida. E é esse plano pré-individual, que o Simondon vai chamar de natureza, esse plano pré-individual, acompanhando o indivíduo, que causa, que produz no indivíduo, né, essa tal problemática que ele precisa resolver. Se no vivo, tá, isso é resolvido, tudo bem, né? Temos aqui uma individuação que se esgota. Mas ela não se esgota. Ela não se esgota porque a problemática é muito maior do que aquilo que pode ser suportado. Suportado como? Suportado nas características da espécie, ou das espécies. Não dá conta, tá? desse a mais de energia, desse quantum a mais de energia. Tá? Desse quantum a mais de energia que é, no indivíduo, algo que não é dele, algo que é mundo, algo que é universo, algo que é cósmico. De certo modo, se a gente pensar essa relação, então, entre pré-individual e individual, processo de individuação, né? Passagem do físico ao vivo, do vivo a uma outra coisa que nos interessa mais aqui, né? O Simondon, de novo falo, o Simondon está produzindo um pensamento do descabimento. De duas formas. Entender o descabido descabidamente, porque somente a partir da nossa própria individuação é possível entender a individuação de qualquer objeto, de qualquer outro ser. Então nós não podemos apreender qualquer outro ser como objeto dado a partir da representação. A gente pode conhecer os objetos nas suas características, mas a gente só pode conhecer a individuação de um objeto a partir da individuação do nosso próprio pensamento. Frase de Simondon. Essa problemática essa tensão que vai acompanhando o indivíduo, né? Essa individuação, esse processo de individuação, né? Ela vai sendo como uma carga extra a mais na vida, né? dessa existência. E essa carga a mais, ela precisa ganhar solução. Se ela precisa ganhar solução, e não há solução possível, né, na relação do indivíduo com o seu meio, um outro conceito que o Simondon usa muito aparece para ajudar a gente, né? É preciso, fica meio humanizado o que eu vou falar aqui, mas não é assim. É preciso que se invente, ou seja, a própria individuação inventa um campo superior que não resolve as tensões, tá? Que essa individualidade, que essa individuação não consegue dar conta. Mas inventa um campo superior, tá? Um outro campo, que é capaz de acolher esse campo, essas tensões. Se essas tensões, né, então, se em algum momento o indivíduo vivo percebe, né, e aí já não é mais disso que se trata, percebe que algo é maior do que si mesmo, dentro de si mesmo, né, nesse exato momento cria-se, né, inventa-se um outro plano, que não é uma individuação, é mais são dois casos de individuação, que é a tal da individualização. Inventa-se esses dois planos que vão dar conta dessa desconfiança do indivíduo vivo com relação a si mesmo. Tá? Numa tacada só, então Simondon vai falar que nós temos o surgimento do indivíduo psíquico e do indivíduo social.